Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui para mais uma conferência da Atos 29 Brasil. Muita alegria que nós damos início à conferência de 2024. Pelo terceiro ano consecutivo, aqui na Igreja Oceânica, em Niterói, nós estamos reunidos aqui num tempo muito especial para refletirmos sobre o nosso papel enquanto pastores, líderes, plantadores de igreja. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui presentes. Pela graça do Senhor, esse ano nós temos representantes de todas as regiões do Brasil. Temos pessoas vindo de outros países, além dos palestrantes, irmãos dos Estados Unidos. Nós temos irmãos vindo da África do Sul, de Portugal, de Moçambique. E a nossa expectativa é que você saia daqui encorajado, que você saia daqui animado e equipado para dar prosseguimento à tarefa da proclamação do Evangelho, conforme o Senhor deixou para nós. Nós estamos felizes com a presença de cada um de vocês. Agradecemos à Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados, que estará nos servindo esse ano com louvor. É muito bom, é uma forma da gente mostrar um pouco da diversidade da nossa rede. Cada ano uma igreja filiada a Atos 29 nos serve nessa área. E a gente agradece os irmãos que vieram lá de João Pessoa para nos abençoar durante esse tempo. E essa conferência ela é muito significativa e esse ano nós teremos um tema fundamental para nós: proclamar. Compartilhando o Evangelho em momentos difíceis. Como no vídeo que foi passado no início, a humanidade ela é marcada por momentos difíceis. O nosso país, especificamente, há poucas semanas atrás, nos deparamos com as notícias terríveis no estado do Rio Grande do Sul. E qual é o nosso papel como igreja diante de tantos momentos como esse, em relação à proclamação do Evangelho? E nosso objetivo nesses 3 dias é nos reunirmos aqui para refletirmos, para aprendermos e sermos encorajados a levar adiante a missão de Deus, a missão que Deus nos confiou, especialmente através da plantação de novas igrejas. Eu gostaria de trazer uma breve palavra de abertura da nossa conferência, fazendo uma pergunta fundamental para cada um de nós, pastores, plantadores, líderes. É sobre o que nós proclamamos. Qual tem sido a nossa mensagem principal? E essa pergunta não é simplesmente sobre o conteúdo do que pregamos, mas também sobre o coração e as motivações por trás do nosso ministério. E para explorar essa questão, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 1 a 6. 2 Coríntios 4, de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas
resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Santo, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa tarde, dando início a mais uma conferência da Atos 29. Obrigado, Senhor Deus, por esse ministério que ao longo desses anos tem abençoado a vida de muitos pastores, muitos plantadores. E fazemos isso, Senhor Deus, não para a nossa fama, mas para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Eu te agradeço pelos recursos que trouxeram cada um dos meus irmãos e irmãs até aqui, os recursos, Senhor Deus, para a realização dessa conferência. E te peço que o Senhor abra corações e mentes, não somente agora, mas durante esses 3 dias, para que sejamos despertados, encorajados, equipados, para prosseguir, para não desanimarmos, mas perseverarmos na proclamação do Teu Evangelho, nos 4 cantos do nosso país e também nos outros países aqui representados. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele compartilha conosco alguns ensinamentos profundos sobre a integridade e a pureza do Evangelho. A integridade e a pureza necessária no ministério da proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui ele está escrevendo em um contexto de desafios, enfrentando adversidades, enfrentando mal-entendidos. E ainda assim ele se mantém firme na missão de proclamar a Cristo. Ao considerarmos a plantação de novas igrejas, as palavras de Paulo, elas devem ressoar em nossos corações como um lembrete poderoso sobre o verdadeiro propósito e a verdadeira motivação que devem orientar o nosso trabalho enquanto plantadores de igreja, pastores de igrejas estabelecidas, líderes de igrejas, dos mais diversos ministérios nas igrejas locais. Por isso eu convido você a observar comigo algumas verdades que nós podemos extrair rapidamente desse texto. O nosso objetivo é que a gente possa descobrir juntos essas verdades e como nós podemos alinhar a nossa prática ministerial com o chamado divino, evitando algumas armadilhas das motivações erradas para o ministério, para a plantação de igrejas especificamente, e reafirmando o nosso compromisso com a grande comissão. E o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre a missão de proclamar. A missão de proclamar, ela consiste em um compromisso radical com a grande comissão. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Paulo, ele falando, começando esse capítulo, com uma declaração muito poderosa. Quando ele diz, portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não sei como está sendo para você, no seu ministério, na sua igreja, mas trabalhando com pastores ao longo desses anos, infelizmente é muito comum encontrarmos colegas, pastores, desanimados. E diante do desânimo, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos lembrando de algo extraordinário. Que o ministério que temos, essa vocação sagrada de compartilhar o Evangelho de Cristo, não é algo que nós conquistamos ou merecemos pelos nossos próprios méritos.
é uma misericórdia, é uma dádiva, é um ato da graça divina. E essa compreensão é necessária, porque é ela que deve fundamentar tudo o que nós fazemos, sobretudo na plantação de novas igrejas. Seja você um plantador, ou até mesmo você que é um pastor de uma igreja existente, compreendendo a necessidade fundamental de ser uma igreja plantadora de igrejas. E por que o apóstolo Paulo fala sobre não desanimar? Porque quando a nossa motivação para proclamarmos o Evangelho é a profunda compreensão de que só fazemos isso por uma misericórdia recebida, a nossa resistência ao desânimo não vem da nossa própria força, mas vem da graça de Deus que nos sustenta dia após dia. Quando nós consideramos a plantação de uma nova igreja, seja você plantando, ou seja você pastor e líder enviando um plantador e um grupo de pessoas para isso, lembre-se de que a plantação de uma nova igreja não é um projeto para exibir a nossa competência ou o nosso conhecimento teológico, mas sim uma resposta ao chamado de Deus para levar a sua palavra, a sua mensagem, a lugares onde Cristo ainda não é conhecido. É levar o Evangelho aonde a igreja de Cristo ainda não está firmada. E o apóstolo Paulo ele continua enfatizando a maneira como nós conduzimos o nosso ministério. Diz que antes nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Isso é crucial, sobretudo em uma cultura onde nós, por muitas vezes, somos pressionados ao sucesso. Uma cultura que por muitas vezes celebra o sucesso a qualquer custo. Paulo nos chama de volta à simplicidade e à pureza da missão de Deus. Que não é necessário usar truques, muito menos, como muitos, infelizmente, fazem, torcer a mensagem para torná-la mais atraente. A simplicidade e a pureza de proclamar a Cristo e esse crucificado, esse que ressuscitou e que vai voltar novamente. E devemos fazer isso de forma transparente e clara. O Evangelho precisa ser pregado de forma explícita. Não sei você, mas por vezes, pessoas chegam até a igreja buscando algum tipo de apoio para um projeto missionário. E chegam com um determinado argumento em relação a eu vou ser missionário para pessoas que têm aversão à fé cristã. Não sei se vocês já se depararam com pessoas assim. E a minha missão vai ser fazer um monte de coisa. E ele começa a apresentar uma série de projetos. E você não vê a exposição clara do Evangelho em nenhum momento. Eu não estou ignorando a realidade de lugares onde, de fato, as pessoas são mais céticas, são mais aversas à fé cristã. Mas, por vezes, eu tendo a pensar que falta coragem também para uma exposição clara do Evangelho, independente da cultura. A mensagem do Evangelho ela vai ser ofensiva ao pecador sempre. Mas essa mensagem que nos fere é a mesma que nos cura e nos salva. E isso tem uma implicação profunda para nós como plantadores de igrejas, como pastores, como missionários. Nós temos a responsabilidade, nós estamos aqui para construir comunidades que refletem a verdade de Deus
e não para criar plataformas para o nosso próprio engrandecimento. O nosso trabalho precisa ser um testemunho do evangelho que pregamos. Quando plantamos igrejas, nós não estamos apenas lançando um novo serviço religioso na cidade. Quando plantamos igrejas, o objetivo não é lançar a igreja mais inovadora e atraente da cidade. Não estamos simplesmente estabelecendo um novo ponto de encontro para os já convertidos, embora seja natural a transferência de crentes e, de alguma forma, Deus usa essas pessoas que já, de alguma forma, já têm um grau de maturidade cristã para servir a novas igrejas, mas que essa motivação seja a missão de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos participando do movimento de Deus para redimir e restaurar através do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ser motivados pela grande e gloriosa comissão que Cristo nos confiou. Devemos plantar igrejas, não porque nós queremos ser conhecidos como grandes plantadores de igrejas, mas porque somos compelidos pelo amor de Cristo. E esse amor nos leva a desejar que muitos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por vezes nós perdemos a alegria de celebrar novos nascimentos. Se essa deve ser a nossa motivação, eu gostaria de, olhando para esse texto, pensar em motivações erradas para plantar igrejas. Uma delas, a vaidade e o desejo de protagonismo. Quando nós olhamos para o texto, quando Paulo menciona, quando ele rejeita os métodos vergonhosos e ocultos da sua época, Paulo nos alerta contra a tentação de usar o ministério para promover a nós mesmos. Certa vez, numa aula, eu ouvi do pastor Juliano Coccaro a diferença entre o pastor e o mercenário. O pastor usa o ministério para o bem das pessoas e para a glória de Deus. O mercenário usa as pessoas e Deus para a sua própria glória, para o seu próprio ministério. Em um mundo onde a visibilidade é frequentemente equiparada ao sucesso, nós podemos ser seduzidos pela ideia de que somos indispensáveis ou unicamente os únicos capazes para liderar. Mas a verdade é que a obra de Deus não depende de uma única pessoa. Ou seja, ela depende sim de Jesus e não de nós. Nós somos apenas instrumentos. A obra de Deus, ela floresce através de um corpo de crentes trabalhando juntos para glorificar a Cristo. Quando a vaidade direciona nossa missão, nós perdemos o verdadeiro propósito da igreja como uma comunidade que reflete a glória de Deus e não a habilidade humana. O perigo também de formarmos comunidades simplesmente em torno dos nossos guetos teológicos. Nesse contexto, eu gostaria de observar com você a tentação que temos em formar comunidades que se estabelecem simplesmente em torno de uma visão teológica específica, em detrimento, ou melhor, em um determinado modelo eclesiológico. E eu não estou falando aqui de modelos eclesiológicos antibíblicos ou de teologias ruins. Eu estou falando sobre a motivação de plantar igrejas simplesmente para confirmar nossas próprias convicções,
ao invés de plantar igrejas que proclamarão o Evangelho, de forma que vão desafiar o mundo a partir da mensagem de Jesus. Como instituição, a Atos 29, nós valorizamos a teologia reformada. Para nós é algo crucial. Mas precisamos entender também que ela não é um fim em si mesmo. Nossa missão não é simplesmente, não é apenas preservar uma tradição, mas proclamar a redenção através de Cristo a todos que estão perdidos. Sendo assim, a plantação de novas igrejas, ela deve ser impulsionada pelo desejo de alcançar os não alcançados, e não apenas de fortalecer os nossos próprios círculos. Por termos convicções teológicas profundas, nós devemos amar profundamente a Deus. E por amarmos profundamente a Deus, somos profundamente comprometidos com a sua missão. Se as suas convicções teológicas não te levam a uma devoção profunda, a um amor profundo a Deus, há alguma coisa errada com a sua teologia, mesmo que ela seja boa. Porque quando a teologia ela só está na mente, ela tem um potencial enorme de alimentar sua vaidade, o seu orgulho. Mas quando ela, ao entrar na sua mente, ela vai também para o coração, ela te torna mais humilde, mais piedoso. Outro aspecto, a cultura do empreendedorismo. No nosso contexto atual, isso pode se traduzir em abordar plantação de igrejas como simplesmente um novo empreendimento, um novo negócio, como se a igreja fosse uma startup, onde estratégias de marketing, modelos de crescimento, são mais valorizados do que a fidelidade ao Evangelho, onde a palavra principal é a inovação e não o Evangelho. Eu não estou negando que ferramentas de gestão, ou até mesmo o uso equilibrado do marketing, não tenham o seu valor no reino de Deus. Mas nada disso pode substituir o poder do Espírito Santo em nossa missão. A igreja não é uma startup. Ela é o corpo de Cristo, movido pelo Espírito Santo, para testemunhar a verdade do Evangelho em cada canto do mundo. Não podemos usar aquilo que é sagrado com motivações seculares, onde você vê o reino de Deus apenas como um campo possível, como qualquer outro para empreender em alguma área, e você escolhe a igreja. Existe algo muito errado. A igreja, a plantação de novas igrejas não pode ser simplesmente uma resposta à cultura do empreendedorismo, e sim uma resposta à grande comissão. Terceiro e último aspecto que eu gostaria de abordar nessa breve mensagem de abertura da nossa conferência é sobre a compreensão da manifestação da verdade pelo poder do Espírito. Não podemos ignorar a ação do Espírito de Deus na proclamação do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, quando olhamos aqui para esse texto, Paulo, em sua carta, ele traz para nós essa consciência transcendente sobre, quando ele diz, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, para os que estão perdidos. É uma afirmação pesada, mas vital. Nos lembra que nossa pregação, por mais eloquente, por mais teologicamente robusta que seja, não pode, por si só, iluminar os corações que foram cegados pelo Deus desse século.
Só o Espírito de Deus tem esse poder. Não despreze a atuação do Espírito no seu ministério. Pelo contrário, a proclamação envolve vida de devoção, vida de oração, vida piedosa e uma dependência profunda do Espírito Santo de Deus. Somos dependentes do poder de Deus e não de estratégias humanas. Em um mundo que frequentemente valoriza a técnica, a estratégia, o apóstolo Paulo aqui nesse texto nos chama uma volta àquilo que é essencial, o poder transformador de Deus. Como ele mesmo diz, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Paulo aqui faz uma analogia maravilhosa com a criação. Dessa forma ele nos lembra que aquele mesmo Deus que na criação disse, haja luz, é o mesmo Deus que diz, haja luz nos corações escurecidos pelo pecado. Que é algo que nós não podemos fabricar, algo que nós não podemos manipular. E esse mesmo Espírito que ilumina corações, que transforma corações, é o Espírito que nos capacita e nos envia em missão. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que isso gera em nós, deve gerar em nós, uma abordagem profundamente humilde e dependente de Deus no ministério. Não somos nós, mas Deus é que faz toda a obra. A nossa parte é sermos fiéis, proclamadores das verdades de Deus, enquanto apenas dependemos completamente da sua capacitação. Isso para nós é um grande conforto, porque nos liberta da pressão do ter que fazer acontecer. Talvez você, plantador, se veja pressionado assim, de ter que fazer acontecer. O tempo da parceria está acabando. Eu tenho que fazer acontecer. Nós precisamos apenas proclamar com fidelidade e com dependência. Portanto, quando nós pensamos sobre a pergunta inicial que foi feita, o que proclamamos? A nossa resposta, ela precisa ser sempre a mesma. Sermos fiéis à mensagem do Evangelho, mas também sermos um testemunho vivo da nossa completa dependência do Espírito Santo de Deus para uma proclamação eficaz do Evangelho. Plantamos igrejas não como um empresário lança um novo produto, como um influencer lança um novo infoproduto, mas somos servos obedientes que semeiam as sementes da palavra de Deus nos mais diferentes solos. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que, ao chegarmos no final, não somente dessa reflexão, mas no final dessa conferência, na quinta-feira, que nós saiamos daqui encorajados, animados em nossos ministérios. Queria fechar também fazendo uma breve ilustração de algo que eu vivo semana após semana. A igreja que eu pastorei, a Igreja do Redentor, ela se reúne no prédio da Union Church, a igreja de fala inglesa mais antiga do Rio de Janeiro. Quem já esteve lá sabe que é um prédio muito bonito. E uma das coisas que eu mais gosto naquele prédio é um grande vitral que ele possui. A Union Church se reúne pela manhã e a Igreja do Redentor no fim da tarde, início da noite. Eu tenho uma confessão pecado, eu tenho uma pequena inveja da Union Church por se reunir de manhã. Não simplesmente por conta do horário, mas por conta do vitral. Mas o vitral não está lá à noite? Está à noite. Mas se você for de manhã, a luz do sol traz uma beleza e forma um desenho maravilhoso
quando a luz do sol bate de fora para dentro. À noite, por mais que tenha iluminação dentro da igreja, nós não cultuamos no escuro, o vitral não aparece nada. Se você não chegar perto, você nem sabe que aquilo ali é um vitral. A gente já tentou jogar luz externa, não funciona. De dentro para fora, impossível. De fora para dentro, complicadíssimo. Mas um artista fez, com um objetivo específico e de forma muito bem pensada, para que a luz do sol trouxesse beleza à sua obra. E quando eu olho para aquele vitral, eu penso na nossa incapacidade de trazer beleza ao Evangelho a partir do nosso próprio esforço. Quando nós tentamos levar o ministério na força do nosso braço, é como tentar jogar luz artificial naquele belo vitral. Mas quando nós proclamamos na dependência do Espírito, é como se nós víssemos aquele lindo vitral sendo iluminado pela luz do sol, de fora para dentro. O desenho do vitral, ele só tem sentido quando iluminado. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela só tem sentido quando iluminada pelo Espírito Santo de Deus, nos trazendo capacitação e iluminando o coração daqueles que hão de ouvir. O trabalho daquele artista que fez o vitral, lá da Union Church, só tem valor se houver luz do sol. O nosso trabalho, como pastores, plantadores e líderes, só tem valor se houver a atuação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Cada igreja que plantamos, cada igreja que lideramos é como esse vitral. Nós não estamos construindo monumentos para nós mesmos, mas estamos trabalhando em obras que são meios através dos quais a luz de Deus pode brilhar e alcançar aqueles que ainda estão perdidos na escuridão. Como um artista, em seus vitrais, a nossa obra, o nosso trabalho deve ser um ato de adoração, que é feito para que outros possam ver a Deus. E ao verem essa obra, eles possam ser transformados pela luz que vem do Senhor. À medida que nós avançamos em nossos ministérios, nós precisamos regularmente examinar as nossas motivações. Se estamos buscando a glória de Deus ou a nossa própria glória. Estamos plantando mais igrejas para alcançar os perdidos, servir comunidades, ou estamos tentando apenas replicar um modelo de sucesso que admiramos? Estamos confiando no Espírito Santo para capacitar o nosso trabalho, ou estamos nos apoiando excessivamente em estratégias e técnicas humanas? Meu irmão e minha irmã, que a nossa proclamação seja pura, que nossa missão seja clara e que a nossa dependência no Senhor seja contínua. Ao sairmos daqui na quinta-feira, que saiamos renovados e inspirados e que possamos ser aqueles que trabalham para que a mensagem do Evangelho, para que a luz do Senhor tenha sentido para aqueles que estão perdidos. Que possamos plantar igrejas que não apenas afirmam verdades teológicas que são importantes, mas que demonstram também o amor de Cristo de maneiras tangíveis e transformadoras. E que o Senhor nos abençoe nessa sagrada tarefa e que Ele seja glorificado em todas as nossas obras e em todas as nossas palavras. Amém? Vamos orar?
Deus Santo, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Eu peço ao Senhor por cada pastor, plantador, cada líder aqui presente, que essa conferência possa ser um marco na vida de cada um deles. Que eles possam receber do Senhor durante esses 3 dias e que eles possam retornar para as suas comunidades ainda mais equipados, motivados e encorajados no cumprimento da grande comissão. Que o Teu Espírito possa falar profundamente aos nossos corações. Que esse evento possa ser uma bênção na vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa nos conduzir em tudo. E que tudo, Senhor Deus, que fizermos aqui, seja feito para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém.